E o Vascão aplica um chapéu milionário aí pra cima do Boca Juniors, né? Envolvendo um atacante aí, Inestrosa, jogador aí excelente, um ponta ali que pode agregar bastante no futebol do Vasco. Vasco que vem com tudo pro mercado aí, né? Faltando pouco também pra fechar com o Brenner, muita coisa bacana no vídeo. Vamos estar reagindo o pessoal da ESPN, que também trouxe o confronto aí com o rival Flamengo, né? O Vasco deve ter força máxima, vai com tudo aí pra cima do Flamengo. Então, muita coisa acontecendo aí no Vasco. Vamos estar reagindo. Peço vocês que deixem o like, também se inscrevam no canal. Depois a gente volta com mais notícias e a nossa opinião aí, né? O Vasco tá de parabéns aí se conseguir realmente efetivar a compra do Inestrosa. É um jogador muito bom, é um ponta muito habilidoso. Vocês olharem aí os vídeos deles aí, vocês vão poder acompanhar. Tenho certeza que agora a mídia vai estar explorando aí as jogadas dele, né? E vocês vão poder acompanhar, quem não conhece, né? Jogador excelente, vai agregar muito no Vasco. Vamos pro vídeo, depois a gente volta aí com mais notícias do Vascão. Porque falamos em clássico dos milhões, então, claro, tem o outro lado desse clássico, com o Vasco também tentando buscar reforços aqui no futebol sul-americano, em Cícero. Bom dia para você, Bruno, para Mari Pereira, para o Celso e para o fã de esporte, especialmente torcedor Cruz Maltino. Dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, o Vasco está encerrando aí a sua preparação agora, nesta manhã, lá no CT Moacir Barbosa, em Jacarepaguá, para o clássico, primeiro do Campeonato Carioca, diante do Flamengo. Terceira rodada da Taça Guanabara, nesta quarta-feira, 21h30, é a reabertura do estádio do Maracanã. No grupo A, o Vasco está em segundo lugar com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Empate no último jogo, 0-0 contra o Nova Iguaçu, em São Januário. Mas a grande notícia desta manhã para a torcida Cruz Maltina é que o Vasco praticamente já fechou hoje a contratação de mais um jogador estrangeiro, colombiano, atacante de 23 anos de idade, Marino Inestrosa. Faltam poucos detalhes, o anúncio pode ser feito ainda hoje. Ele deve vir ao Rio de Janeiro para assinar contrato, né, e também fazer exames médicos antes de assinar o contrato. A sua equipe, o Atlético Nacional da Colômbia, aceitou finalmente a proposta do Vasco, 5 milhões de dólares, 26 milhões e 900 mil reais no câmbio de hoje, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O jogador estava sendo negociado com o Boca Juniors da Argentina, mas a proposta do Vasco foi melhor, tanto para o jogador como para o clube colombiano, e por isso ele preferiu vir jogar aqui no Vasco da Gama com o Fernando Diniz, que desde quando era técnico do Fluminense já queria a contratação desse jogador, Marino Inestrosa. O Brenner, ainda faltam detalhes para ele vir do Udinese da Itália. A proposta do Vasco, 5 milhões de euros, 31 milhões e 600 mil reais no câmbio de hoje, pagamento parcelado até 2028. O Udinese quer um pagamento no máximo até o ano que vem. Vasco tem interesse também no Cuiabano, lateral esquerdo, ex-Botafogo, atualmente jogando no Nottingham Forest da Inglaterra. O Vasco quer por empréstimo. Com última informação, Vasco deve ter força máxima no jogo, no clássico contra o Flamengo. A volta do Lucas Piton, que estava suspenso no último jogo, foi expulso, ele não jogou contra o Nova Iguaçu, e a volta de todos os outros titulares, inclusive Ryan, Felipe Coutinho, né? Já que o Léo Jardim foi o único titular que jogou contra a equipe do Nova Iguaçu. Portanto, meu caro Bruno, o Vasco está prestes a anunciar um grande jogador da seleção colombiana, Marino Inestrosa, uma espécie de um ponta-direita que se desloca pelo campo todo. Com você, Bruno. São nomes importantes, então, informações importantes que o Cícero traz pra gente. Gosta do Inestrosa, Mari? Gosto bastante, assim. Eu acho que o Vasco tenta trabalhar com essa realidade também financeira do clube, né? Vende o Verratti porque a folha salarial é alta, provavelmente vai negociar o Ryan, se não nessa janela, na próxima, e aí precisa ter um ataque que ofereça opções para o Fernando Diniz e gols também, né? A gente está falando do Inestrosa, o Cícero falou muito bem, atua por esse lado direito, corta para dentro, é um jogador de velocidade, um jogador de personalidade, jovem, que o Vasco depois pode também pensar aí num futuro, numa futura venda, 23 anos de idade. Eu acho bem interessante, pensando que o Vasco trabalha muito bem pelos lados, né? É um jeito do Vasco atacar com o Fernando Diniz. Eu gosto do nome do Inestrosa. E fica uma força física aí, com tanta habilidade, se permanecer. Tomara que o Ryan permaneça também, Mari. Sim. Já imaginou o Inestrosa junto com o Ryan? Exatamente. Se o Vasco ganha, né, esses 6 meses, vamos pensar assim, para a próxima janela, aí sim, aí eu acho que fica bem forte e competitivo. Há alguns anos, ele foi base do Passou Palmeiras. pela base do Palmeiras. E ele foi muito bem avaliado por lá.
Mas ele tinha aquele valor fixado para permanecer. E era um valor já de um atleta profissional de badalado. Então o Palmeiras negociou, tentou com que ele ficasse, né? Tentou fazer o máximo para ele ficar, porque futebolisticamente ele foi aprovado e dava resultado, mas o valor era muito alto. E aí é interessante porque na época o Palmeiras também sentiu, o João Paulo Sampaio, que era um jogador que era muito apegado à família na Colômbia. E estava sozinho aqui no Brasil. Isso pode impactar muito, né? Principalmente na cabeça do menino, que na época tinha 15, 16 anos. Agora ele já está mais maduro, Mário. Mais maduro, cresceu muito no Atlético também, na seleção, jogou contra o Internacional, né, na temporada passada. Eu acho que para o Vasco isso vai fazer muito sentido também. Volta mais maduro e ainda jovem. E o Cícero falou também do Brenner, que é um outro jovem também atacante que passou pelo São Paulo. Esse mais centroavante, Mário. Mais centroavante, mais ali presença diária mesmo, né? O Inestrosa se movimenta bem mais. Eu acho que o Vasco já é pensando justamente nisso. Você ter qualidade ali com atacantes, já com saída de Verratti, a provável saída do Rayan. E o Cícero destaca que possivelmente o Vasco vai ter força máxima, não só Léo Jardim, mas força máxima para o clássico contra o Flamengo. Uma das minhas maiores críticas da temporada passada ao Fábio Carille e ao Vasco, porque eles abriram mão praticamente do Campeonato Carioca já no início ali, e isso impactou, o Vasco não conseguiu, né, enfim, avançar e nem título. O Vasco precisa desse título do Campeonato Estadual e eu acho que o que eles estão pensando, o planejamento está certíssimo. Ainda tem talvez uma ponta de frustração pela maneira como a temporada passada encerrou, né? Ainda mais no Maracanã. Né? Eu acho que sim, né? Ele vai assim, aí tem o grande pico ali, que é a final de Copa do Brasil, e aí as coisas não acontecem. Eu acho que começar o ano com o estadual seria bem importante. Bruno, atualização aí sobre o Inestrosa, porque é o que estão perguntando, tá? A gente falou no comecinho do programa, mas o Yuri Excel tá perguntando, e também do próprio Brenner. Essa história do Brenner também já tá há um tempinho. Tá lá ainda, tá E Rayan, e Cuiabano, então tem um mercado mais. Tem Rayan, tem Cuiabano. Vou começar por último, então, com Cuiabano. Ontem o Globo Esporte trouxe a informação que o Vasco tentou a contratação, que tenta a contratação do Cuiabano. Fui um pouco além disso, confirmei que o Vasco já fez uma primeira abordagem por empréstimo e o Nottingham Forest, por enquanto, não se vê interessado. Hoje a prioridade do clube inglês é uma venda. Há outros interessados no Brasil, não me abriram, mas disseram sim que o Vasco procurou com a ideia de empréstimo até o fim do ano. E o Nottingham Forest, por enquanto, colocou essa posição, essa possibilidade de lado. Sobre o Rayan, o Bournemouth continua esperando, entre hoje e amanhã, uma resposta definitiva, porque o Vasco vai empurrando com a barriga, não quer negociar nos moldes atuais, mas não dá um não significativo. Não chega e fala, não queremos e ponto. Vai empurrando, até porque o Rayan quer muito, os agentes querem muito, a família quer muito. Isso, evidentemente, que vai prendendo o futuro do atacante. O que dá para dizer de novidades sobre o Rayan, para além dessa questão do Bournemouth continuar à espera, é que o Bournemouth continua com um representante oficial no Brasil para tentar desbloquear essa situação. Enquanto o Vasco não falar um não redondo, gigante, significativo, o Bournemouth mantém esse representante no Brasil, de forma mais específica, claro, no Rio de Janeiro, enquanto não tiver essa resposta oficial, porque o Bournemouth continua sonhando, tem o sim do jogador, e até por conta disso ainda acredita ali uma réstia de esperança que a negociação pode vingar, não custa lembrar, 28 milhões de euros mais 7 milhões de euros por objetivos, 35 milhões de euros é a oferta oficial, já oficializada pelo Bournemouth. O Vasco continua insistindo nos 50, há esse distanciamento então de 15, negociação difícil que o Bournemouth acredita muito por conta do sim do jogador. Sobre o Inestrosa, eu mandei mais cedo agora no grupo aí, o negócio está praticamente fechado, me confirmam 5,5 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais da cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do colombiano, então é mais um reforço, falta só assinar, não dá para cravar que está fechado porque não assinou o contrato, mas o Vasco garante então, ou muito perto de garantir mais um reforço ofensivo. O Brenner, eu passo a bola para o Hernan, enfim, o Hernan está acompanhando até de forma mais enfim, de perto a situação do Brenner, que continua na Itália, mas é isso, o Cuiabano, empréstimo não, o Rayan, o Bournemouth continua à espera de uma posição oficial, mas sonhando, e o Inestrosa, então, praticamente fechado, 5,5 de dólares por 80% dos direitos econômicos. Informação então do Bruno Andrade, hein? Olha aí. O laço do Vasco dá até esse cara. É muito bom jogador mesmo. Ele fez uma
bela Libertadores ano passado lá pelo Atlético Nacional. Não, e ele tava quase fechado com o Boca, né, cara? Com o Boca, que vocês falaram. Até eu vi a imprensa argentina falando que, tipo, ele já tinha passagens compradas para viajar, para assinar contrato com o Boca, e parece que a informação do Bruno e da galera, que o Vasco atravessou o negócio e vai pagar um bom dinheiro por ele, né? Ó, o Perdizes Aliás, está por aqui. falar em atravessar, a gente tem ideia aí depois de Guido Rodrigues, viu? Quando formos falar de Grêmio, se houver tempo. Só dar o detalhe do Brenner, É. que a apuração em tempo real, o Brenner, o Vasco fez um ajuste na questão salarial, porque o que estava pegando né, para nossa audiência aqui rotativa, o Brenner né, enfim, e Vasco não se acertaram ainda na questão dos valores, tinha uma diferença para ser vencida ali, para ser ultrapassada. O Vasco ontem manda uma melhora nessa proposta financeira de salário, agora estão aguardando o ok do Brenner para aí sim finalizar tudo e ele poder viajar para o Rio de Janeiro para poder se apresentar ao Vasco, fazer os exames e assinar o contrato. Então, assim, importante esse adendo aqui, importante esse avanço, que ontem precisa ajustar. O Vasco mandou esse ajuste, agora está na mão do Brenner de dar o ok, o aceite para poder viajar. Há um otimismo de que o negócio não vá se desfazer por causa disso. Então, a fonte com quem eu conversei, fonte nota 9.9, diz 9.9? 9.9, que é fonte muito boa, muito fiel. Sei. Tá para fechar e em breve essa situação. O IEF Perdizes está tumultuando. O que ele tá Tá falando? chato, O que tá ele tá chato. falando? Porque não para de mandar mensagem aqui, ó. E o Arias? A gente já falou do Arias. A gente já filho. falou. Volta na live Já aí, falou, paizão. volta. Primeiro, já deixou o like? Tá tumultuando o chat. Primeiro, já deixou o like? Segundo, para de tumultuar. E a gente já falou, se ele tivesse A gente já assistido falou. Fala Fonte, ele teria visto, né? Mas é só chegar mais cedo, ou se não conseguir chegar mais cedo, é só voltar um pouquinho a live e ver porque a gente já falou. Tá? Porque se não ficar tumultuando aqui, a gente não consegue responder todo mundo que tem perguntas importantes. Joga o jogo, Isso, exato. Sai da posse de bola, sai É, vai que é o pro programa jogo. só pra ele. Pô, Sai Volta fora da um posse de pouquinho. O bola. Bicari pistolou. do Vasco a gente falou, né? Hein, Falamos gostou ou não? agora. Gostou ou não, Du? Você tem um dom do futebol no Pegou? pé? Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte, né? Podemos acompanhar aí o pessoal da ESPN trazendo aí uma análise muito bacana do Inestrosa, jogador aí sensacional, um jogador que com certeza vai agregar no elenco do Vasco, falta só assinar, o Vasco consegue dar um chapéu para cima do Boca Juniors, Boca Juniors ali que, né, obviamente time de tradição da Argentina, um time grande, mas o gigante da colina conseguiu ali seduzir o jogador, fez uma proposta bacana, né, e seria interessante, como disse ali, acho que foi a Renata, seria muito interessante caso minimamente o Vasco tivesse o Ryan pelo menos por mais 6 meses, né, cara? Imagina esse time aí que o Vasco tá montando, que o Pedrinho tá montando, são aí contratações cirúrgicas em posições ali bem específicas do Vasco, aonde o time pode estar ali desempenhando um excelente futebol e brigando aí por títulos, né? Porque vai ficar muito competitivo, principalmente com a permanência do Ryan, né? O Enes trouxe ali mais ponta, né? Habilidoso, né? Corre ali pelo campo todo, um jogador ali que vai dar um pulmão extra pro time. Então, muita coisa bacana. Pedrinho aí e a diretoria montando realmente um excelente elenco para a temporada 2026. E se o Ryan ficar, vai ser a cereja do bolo e aí vai ficar difícil realmente segurar o Vascão, né, nessa temporada aí. Mas o vídeo foi esse aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já que ficaram até o final, dê o like aí pra dar uma moral pra gente, tá bom? O like de vocês ajuda bastante o nosso trabalho, indica também o nosso vídeo pra mais vascaínos assim como você. E tá aí. Até o próximo vídeo. Valeu!